A televisão estatal russa frequentemente exibe imagens da linha de frente que apresentam suas forças armadas como tecnologicamente e numericamente superiores. Ela mostra soldados triunfantes voltando para casa, com reencontros emocionados, entrega de medalhas e comunidades agradecidas recebendo seus heróis. A propaganda de Putin atua sem parar para retratar guerreiros nobres defendendo a pátria e retornando com prosperidade e respeito. Porém, fora das câmeras, a realidade é catastrófica. Por trás da fachada do heroísmo estatal, há uma catástrofe criada pelo homem que expõe o real custo da guerra de Putin em vidas e dinheiro. Alguns soldados russos não estão apenas morrendo nos campos de batalha ucranianos, mas também estão destruindo a sociedade russa quando voltam para casa. Em 3 anos desde a invasão, veteranos da linha de frente mataram e mutilaram mais de 750 pessoas após voltarem para casa. Na maioria das vezes, as vítimas eram parentes e amigos, e a maioria dos crimes tinha natureza doméstica. Esses números podem parecer impressionantes, mas representam algo muito pior do que estatísticas. Eles revelam um sistema que transformou seu próprio povo em armas. Criou incentivos econômicos que beneficiam apenas a elite militar e política, e está canibalizando sistematicamente o futuro da Rússia em troca de ganhos militares de curto prazo. Vamos analisar o que ocorre com os soldados russos após as câmeras serem desligadas. Segundo o Kremlin, cerca de 140 mil soldados russos voltaram à vida civil após a guerra contra a Ucrânia, até meados de 2025. Para referência, quando a guerra realmente começou, estimava-se que a Rússia tinha 30 mil soldados sendo enviados no primeiro ano. O apoio à reintegração citado pela mídia russa sobre soldados que retornam é, na verdade, um eufemismo burocrático para um desastre social em formação. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias e diversos veículos de notícias, muitos desses veteranos podem ter transtorno de estresse pós-traumático e tendências violentas. A Medusa, canal de notícias russo independente na Lituânia, entrevistou especialistas de programas de reabilitação para veteranos de guerra russos. Utilizando a investigação conduzida pela jornalista independente Farida Rustamova, que também é ex-repórter da Medusa, como principal fonte para suas afirmações, as fontes preveem uma série de grandes problemas sociais, incluindo o abuso desenfreado de drogas e álcool. Isso ocorre porque é improvável que a Rússia forneça apoio médico e psicológico duradouro a soldados com ferimentos graves ou debilitantes, que geralmente são justamente o que permitiu que eles fossem dispensados das Forças Armadas em primeiro lugar. Considerando que as Forças Armadas russas têm direcionado de forma desproporcional áreas rurais em suas campanhas de recrutamento, esses soldados que retornam já estão em maior risco de se tornarem dependentes do álcool. Com a possibilidade de voltar à rotina sem uma parte vital do corpo, e após ver muitos compatriotas morrerem na linha de frente, esses soldados precisarão de apoio por anos, algo que a Rússia talvez não consiga dar. A gravidade dos problemas de saúde mental é impressionante. O Ministério da Defesa da Rússia estimou que 1 em cada 5 veteranos de guerra sofre de transtorno de estresse pós-traumático. A Rússia tem menos de um terapeuta para cada 7 mil adultos, e poucos têm experiência em traumas de combate. A resposta do governo russo mostra que parte de suas prioridades é tentar reduzir os impactos negativos da guerra sobre seu povo. A Fundação Defensores da Pátria da Rússia recebeu bilhões de rublos para apoiar veteranos da guerra contra a Ucrânia e suas famílias. Os escritórios regionais auxiliam soldados que retornam com moradia, saúde e benefícios. A situação piora porque a Rússia paga centenas de milhares de rublos a soldados gravemente feridos na guerra. Pagamento pode chegar a 4 milhões de rublos, cerca de 35 mil dólares, em agosto de 2025. Isso pode superar o que um soldado ganha em meio ano ou até 1 ano de contrato militar. Essas medidas econômicas já mostram a dimensão dos problemas demográficos na Rússia. Soldados e veteranos recebem rublos em compensação e assistência. O restante da população, incluindo órfãos, pessoas com deficiência e os gravemente doentes, muitas vezes enfrenta anos de espera por benefícios. Eles têm direito a esses benefícios, ou acabam tendo que se virar sozinhos. O tratamento preferencial gera uma sociedade de 2 classes, tornando o serviço militar o único meio de acesso a serviços sociais básicos. Também há um sistema sujeito à corrupção e abuso. Isso cria vários problemas, começando pelo simples fato de que as medidas econômicas da Rússia só incentivam sua população a se alistar nas forças armadas e manter a guerra em andamento.
O complexo militar industrial, o setor de energia e o comércio com China e Índia dependem do isolamento econômico e geopolítico da Rússia. O ciclo de dependência da guerra e dos aliados persiste, pois Putin evita um acordo de paz razoável para manter a guerra em seu interesse. Para sustentar a ilusão de acesso aos serviços sociais comuns em países desenvolvidos, agora inacessíveis para muitos. Mas nem todos os soldados recebem a ajuda ou assistência de que precisam, ou não conseguem se reintegrar adequadamente ao seu ambiente após o retorno. Resultado previsível: partindo para o crime. O aumento de crimes cometidos por veteranos não é um efeito colateral infeliz da guerra. É uma consequência direta de como a Rússia conduz suas operações militares. Observadores da Fundação Jamestown comparam os efeitos em veteranos da guerra contra a Ucrânia aos dos que retornaram da guerra da União Soviética. No Afeganistão, chamados Afganse, esses soldados contribuíram para o aumento da criminalidade na Rússia no fim da União Soviética. Desta vez, a escala é muito maior. Enquanto a guerra soviético-afegã durou uma década, o envio real de tropas soviéticas foi muito menor, com uma estimativa de apenas 620 mil soldados sendo enviados ao longo da guerra. Isso se deve ao fato de a guerra soviético-afegã ter sido menos mortal, com apenas 15 a 25 mil mortes no exército da União. A Rússia deve ter acumulado 1 milhão de baixas até fevereiro de 2025, após 3 anos de guerra. O efetivo em serviço ativo é de cerca de 70 mil soldados e membros da Guarda Nacional. Analisando os números, estima-se que 1,5 a 2 milhões de soldados russos estiveram na Ucrânia, em algum momento nos últimos 3 anos e meio. Não se sabe quantos soldados realmente voltam para casa, em vez de morrerem, serem baixas, se recuperarem e retornarem ao serviço. O número envolvido deve superar o da guerra soviético-afegã, se esses veteranos da Ucrânia se aliarem a políticos nacionalistas que defendem políticas mais expansionistas do Kremlin. Eles podem ter um impacto significativo nas políticas locais e na segurança, tanto nos grandes centros populacionais quanto nas pequenas cidades. O recrutamento de criminosos condenados agravou a situação. O Verstiga revelou que ao menos 190 processos criminais foram abertos em 2023 contra recrutas do Wagner que receberam perdão. Esses ex-condenados, treinados em guerra moderna e liberados na sociedade com impunidade legal, representam um pesadelo para as forças de segurança. Isso resultou no que especialistas chamam de wagnerização do submundo russo. Organizações criminosas recrutam ex-soldados como assassinos ou seguranças, levando rivais a imitarem e aumentando a corrida armamentista. Isso se deve à já citada falta de apoio à saúde mental no país. Quando veteranos cometem crimes e são julgados, costumam receber sentenças mais leves devido ao serviço prestado ao país. Moscou criou uma nova lei contra a descredibilização das Forças Armadas russas. A lei inicialmente impedia o jornalismo independente de investigar as ações dos militares russos. Com a repressão à liberdade de expressão, alguns podem temer as consequências de denunciar crimes de veteranos que retornam. Isso perpetua ainda mais o ciclo mencionado anteriormente. O serviço militar é uma das únicas maneiras de obter a assistência de que você precisa. Mesmo assim, o serviço militar pode aumentar muito a criminalidade nas cidades. Ao mesmo tempo, torna esses soldados praticamente intocáveis aos olhos da lei. O serviço militar real está longe de ser fácil para o soldado comum, que enfrenta falta de progresso em quase tudo. A Rússia passou a usar ataques em ondas humanas para poupar equipamentos e munição. Estoques desses equipamentos e munições têm sido muito atacados pela Ucrânia. Atacar um país com defesas em camadas e avançada rede de drones, apenas com infantaria básica, é quase suicídio para muitas unidades. E há notícias frequentes que sugerem um colapso total dos ataques russos na ausência de equipamentos de alta qualidade. Isso resulta da doutrina militar soviética falida, altamente centralizada e que nega responsabilidade e relevância estratégica aos oficiais próximos à linha de frente. A estratégia russa segue planos fixos, pouco adaptáveis para causar impacto. Com a maior vigilância e troca de inteligência entre Ucrânia e Ocidente, os soldados russos ficam em situação quase impossível. Ser enviado para a linha de frente significa uma alta probabilidade de morte. Não se alistar de forma alguma os impede de acessar planos vitais de apoio do governo.
E quando fugir do país completamente se tornou algo fora de alcance, alguns desertores russos recorreram a uma nova tática para evitar serem enviados para a guerra: serem presos. Eles e seus advogados precisam criar casos que resultem em sentenças reais que os impeçam de servir nas Forças Armadas desde o início. Mesmo assim, não é garantia de escapar da guerra, pois a Rússia já usou dezenas de milhares de condenados para reforçar suas tropas. Quem não segue esse caminho tenta ser dispensado das Forças Armadas ou foge. De acordo com uma investigação da iStories, pelo menos 49 mil soldados russos desertaram entre fevereiro de 2022 e maio de 2025. Para aqueles que não conseguem escapar por meio da deserção, render-se às forças ucranianas se torna a opção preferida. Assim, as prisões ucranianas para prisioneiros de guerra são vistas como com condições bem melhores que as russas. Isso mostra o fracasso total do moral militar, quando soldados preferem se render ao inimigo a servir seu próprio país. Além do impacto psicológico nos soldados, o verdadeiro fracasso da guerra é o novo ou inexistente status econômico da Rússia. A economia de guerra criada por Putin aparenta favorecer financeiramente os soldados, mas é uma colonização econômica que retira a riqueza do futuro russo para financiar a destruição atual. Os salários mensais variam conforme a patente e participação em combate, mas os iniciais costumam ser cerca de 3 vezes a média nacional. Isso se agrava com bônus de recrutamento que podem chegar a 6 a 9 meses do salário inflacionado. Os pagamentos maiores visam estimular o recrutamento sem mobilizações impopulares. São o principal motivo de Putin conseguir recrutar centenas de milhares de homens todo ano para a guerra. Mesmo assim, o número de pessoas que recebe bônus de alistamento está diminuindo. A Medusa revelou que, no segundo trimestre de 2025, mais de 1/3 dos soldados assinou o contrato, superando o mesmo período do ano anterior. A aparente prosperidade de oferecer salários mais altos aos soldados também é construída sobre uma base de destruição econômica. Em 2025, a Rússia deve gastar 7,5% do produto interno bruto com defesa e segurança, equivalente a 40% das despesas federais. Recorde não visto desde a Guerra Fria Soviética. Ao mesmo tempo, os gastos com bem-estar social devem cair quase 16% em relação ao ano anterior. O governo suborna soldados com dinheiro roubado dos civis russos e das futuras gerações. Para priorizar, o governo anunciou o corte de 14 trilhões de rublos, mais de 17 bilhões de dólares, nas transferências ao Fundo de Pensão e Seguro Social em 2025. Isso causa grandes distorções na economia. A economia de guerra drena talentos e recursos de serviços públicos. Saúde e educação enfrentam falta de pessoal, infraestrutura defasada e poucos investimentos. Esses problemas são particularmente graves em regiões rurais e menos desenvolvidas, onde os serviços se deterioraram a níveis de crise. Os incentivos financeiros para o serviço militar criam mais uma camada de problemas para os soldados que retornam. Como o pessoal militar já está acostumado a ganhar milhões de rublos por ano, após a guerra, eles hesitarão em aceitar empregos mal pagos e muitos ficarão sem dinheiro. Acredita-se que a queda no padrão de vida leve muitos ao crime. As autoridades russas dizem que só 57% dos 137 mil soldados desmobilizados tinham emprego até maio de 2025. Segundo a Defesa 24 e a Rádio Svoboda, a maioria desses empregos é em segurança ou trabalho braçal, pagando de 40 mil a 60 mil rublos, 474 a 710 dólares por mês, cerca de 15 a 25 vezes o salário mínimo. Embora possa ser uma coincidência, há uma chance de que isso seja uma estratégia deliberada para criar dependência do serviço militar. Trabalhadores que ganhavam mais de 20 mil rublos ou 2.405 dólares por mês em zonas de combate não conseguirão se ajustar psicologicamente a ganhar 50 mil rublos. Em empregos civis, o governo criou uma casta militar que depende da guerra para manter seu padrão de vida. E enquanto os soldados recebem tratamento preferencial, os russos comuns enfrentam um abandono sistemático por parte do seu governo. Em março de 2025, a inteligência militar britânica informou que 160 hospitais russos fecharam no ano anterior, provavelmente devido ao redirecionamento de recursos médicos do setor civil para o militar. A economia de guerra de Putin também prejudica o futuro demográfico da Rússia.
Atualmente, o exército russo representa 3% da força de trabalho do país, o que praticamente dobrou desde 2020. Homens em idade ativa estão sendo sistematicamente retirados do mercado de trabalho sem ninguém para substituí-los. E isso piora quando você considera o impacto demográfico mais amplo. A Federação Russa sofreu uma das menores taxas de fertilidade justamente no meio da década de 1990 devido às consequências econômicas do colapso da União Soviética. Naquele momento, a fertilidade caiu para 14 ou 12, 18, ainda abaixo do nível de reposição. Juntando isso à estimativa de 1 milhão de vítimas em 3 anos. Há toda uma geração de homens que ou não existiu em primeiro lugar ou está sendo ativamente exterminada na guerra. Essa geração não poderá integrar a força de trabalho nem contribuir para o crescimento populacional. Essencialmente, criando um buraco na demografia da Rússia que levaria décadas para ser reparado. As baixas tornam o impacto demográfico ainda mais severo. Com base em estimativas ocidentais de baixas russas se aproximando de 1 milhão entre mortos e feridos, uma geração inteira de jovens foi retirada da vida econômica e social da Rússia. Isso não é apenas um sacrifício temporário de tempos de guerra, é um dano demográfico permanente que vai afetar a Rússia por décadas. E à medida que a qualidade de vida deles diminui, espera-se também que esses soldados façam empréstimos em massa. Algo que é praticamente impossível de fazer quando os bancos do país preveem problemas de liquidez e estão entrando em um déficit estrutural. Isso vai acelerar a espiral de morte econômica para muitos veteranos que não conseguiram servir nas Forças Armadas por tempo suficiente para economizar dinheiro e transferir para casa, assim como para aqueles que têm contas médicas e reabilitação para pagar. A maior ironia da economia de guerra da Rússia é que ela criou prosperidade para as próprias pessoas que estão destruindo o futuro da Rússia, enquanto empobrece todo o resto da população. Militares, executivos da defesa e servidores se beneficiam dos altos gastos, enquanto russos comuns veem saúde, educação e serviços sociais sendo desfinanciados. Enquanto isso, o orçamento militar e governamental projetado da Rússia está sob ameaça constante de fatores que ela realmente não pode controlar. A União Europeia, o G7 e a Austrália impõem um teto de preço ao petróleo e gás russos, para limitar ainda mais a renda de uma das poucas indústrias lucrativas do país. Os preços do petróleo dependem do mercado global, em que a Rússia atualmente tem participação relativamente pequena. Quanto mais duram as mobilizações, mais trabalhadores saem do mercado de trabalho. Os soldados que retornam não são um saldo positivo para o orçamento do país, pois agora estão recebendo benefícios ou se tornando um peso para os sistemas sociais e de saúde do país. A cada mês, as sanções ocidentais aumentam. E a Rússia só as evita graças ao comércio com a China. Isso também pode mudar se o Ocidente voltar a pressionar a China. A maioria dos bancos chineses parou de negociar rublos por medo de perder acesso ao comércio em dólar devido a negócios com a Rússia. A guerra comercial indireta entre Ocidente e Rússia via China força o país a manter aparência de neutralidade, colocando-o em posição desconfortável. Enquanto apoia abertamente a Rússia como seu maior aliado, Putin criou um modelo econômico que só pode sobreviver através da guerra contínua. A paz revelaria os graves problemas econômicos e demográficos da Rússia, obrigando o governo a lidar com as questões sociais que causou. Por outro lado, admitir o problema sinaliza aos poucos aliados restantes da Rússia que ela deixou de ser um parceiro viável. Se a Rússia perder China ou Índia como parceiros, pode perder uma de suas últimas fontes lucrativas de sobrevivência devido à dependência das exportações de petróleo e gás. A Rússia pode até vencer a guerra, mas provavelmente ficará arruinada financeiramente para governar um país destruído, agravando seus problemas demográficos e políticos. O resultado pode muito bem ser o fim da Federação Russa, como a conhecemos hoje, e do regime de Putin. Depois disso, é impossível prever o futuro da ordem mundial. Obrigado por assistir. E se você quiser saber mais sobre o que pode acontecer se Putin realmente for deposto, confira este vídeo. Mantenha-se atualizado sobre guerras globais e geopolítica, inscrevendo-se no The Military Show para vídeos diários.